Hoje nós vamos, com a graça do Senhor, voltar ao Evangelho de João e nós vamos compartilhar o capítulo 13. Gastamos um bom tempo no versículo 1 falando da vida do Senhor comparada com o tabernáculo, né? O santo do santo, o lugar santo e o ato exterior, né? E comparamos também a obra do Senhor assim. O livro de João é como se ele estivesse no Santíssimo, né? E o quanto ele também nos chama para essa vida de habitar no Senhor. E por mais que nós estamos aqui nessa terra, vamos dizer, lidando com o ato exterior, ou seja, onde tudo acontece ao nosso redor, e o quanto que nós sofremos e sentimos a hostilidade do inimigo e desse mundo de pecado, mas o Senhor nos chama a viver uma vida no Espírito, né? Então, vimos também que aqui tem um grande divisor no Evangelho de João, né? Que agora o Senhor está chegando a esse momento mais íntimo do seu ministério com seus discípulos, onde não vai andar tão publicamente. Então, os próximos capítulos, especialmente o capítulo 13 agora, Jesus está num ambiente de muita intimidade. Ele está vindo desse contexto de Betânia, sob a oposição dos judeus, e agora vai ser um caminho mais estreito, que é o caminho do Calvário. E Jesus está abrindo seu coração aos seus discípulos, né? E graças a Deus que ele segredou essas lições com seus discípulos e pela providência divina chegou até nós. E quantas lições preciosas nós temos do Senhor para vivermos uma vida santa, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu vou sugerir então a gente ler pausadamente cada versículo e ir compartilhando, porque é um texto maior, né? Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E eu ressaltei isso aqui, que Jesus não está com medo da morte. O seu foco não era a morte. O seu foco era passar desse mundo para o Pai. Ele veio do Pai e ele está voltando para o Pai. Ele ia passar pela cruz, né? Pelo sofrimento. Mas os seus olhos estão sempre voltados aos céus. O livro de João tem isso com muita relevância, que Jesus está sempre olhando para os céus, de onde ele veio, e olhando para os céus ele está orando. Ele está dando graça. Então você tem essa confiança maravilhosa do Senhor, que apesar do ambiente de traição, de hostilidade, ainda assim Jesus não se distrai com essas coisas. E como ele é o nosso mestre, e nós devemos segui-lo, nós devemos orar e pedir graça ao nosso Pai para manter os nossos olhos fixos nele também. Quantas vezes, né, no meio da adversidade, a gente se perde, porque nós deixamos de acreditar, de confiar na providência divina. Quando a gente confia na providência divina, na soberania divina, passaremos a exercitar a fé de que nada está fora do controle do Senhor. Mesmo as nossas fraquezas, os nossos erros, o Senhor utiliza tudo isso para conquistar espaço no nosso coração, espaço na nossa vida. Ele não é ministro das nossas fraquezas, mas apesar das nossas fraquezas, o Senhor transforma situações. Nós sofremos o dano, a disciplina por nossa desobediência, por nossos erros, por nossas precipitações, mas o Senhor está cuidando de cada um. E aqui nós vemos o Pai como foco do Senhor. Eu me lembro nessa hora quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, o que recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
e deu graças. Olha a atitude que Paulo prestou atenção. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Quer dizer, não foi no dia que tudo estava bem para o Senhor. Não foi numa bonança, num ambiente de tranquilidade. Não, foi na noite que o Senhor foi traído. E guarde isso, era noite. Noite representa em todo esse contexto a hora das trevas. Às vezes Jesus falou isso, né? É vindo o príncipe desse mundo, é a hora das trevas, do Deus desse século, disse Paulo. Quer dizer, quando realmente o inimigo vem assaltar, vem com ímpeto, com força, com violência, como uma tempestade, um tsunami para devastar. E devemos nos lembrar que o Senhor exerceu o seu ministério como homem, mas ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele é o Rei soberano do universo, mas ele não se moveu como Deus para se defender. Ele manteve a sua confiança e os seus olhos no Pai. E assim nós devemos ser. Nós vivemos por situações, por batalhas, aonde que parece que chegou ao fim. E o que vamos fazer? Essa é a hora de nós manter nosso foco no Senhor e habitar no esconderijo do Altíssimo. Não nos mover daí. Batalhar em oração com o Senhor para que o Senhor intervenha. Mas se a gente mover por nós mesmos, quantos problemas nós vamos arrumar, né? Então, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, precisamos guardar isso no nosso coração. As tribulações, as tempestades, as adversidades, as quedas de circunstância que temos, é para nos levar a um estágio de mais intimidade com o Pai. Claro que vai chegar essa hora de passarmos desse mundo para o Pai. Literalmente, alguns morrem. Nós esperamos a volta do Senhor. Mas devemos ter isso no nosso coração, que se alguém creu em Jesus Cristo como seu Salvador, e ele nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo, ele é salvo. Se confiamos na soberania do Senhor, devemos, como o salmista disse, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de um justo. Nós não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Nós devemos realmente enaltecer o Senhor, exaltar o Senhor, ainda que venhamos nos contristar o coração, como aconteceu aos irmãos quando Estevão morreu. Mas Paulo disse que estar com o Senhor seria infinitamente melhor. Então nós devemos ter essa confiança de que quando alguém parte, ele está partindo para estar com o Pai. E que quando o Senhor nos permite a adversidade aqui, é o meio de nos levar a galgar as escadas da vida vitoriosa do Senhor, né? Como o bichinho que estava aqui, eu não estava te disciplinando. Né? Te corrigindo já, não. Ainda não. Foi um bichinho, uma baratinha. Um bichinho de jardim. Então, ele veio, ele sabia que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Irmãos, demos nossa hora. Mas a gente vê que irmãos que andaram profundamente com o Senhor, alguns foram avisados pelo Senhor que chegou a sua hora. Outros pressentiram que ele deveria preparar a sua vida, a sua casa, tudo, porque ele iria partir. Você pega a vida de Paulo, ele sabia que ele seria oferecido como libação sobre o sacrifício e que a hora da sua partida havia chegado. Pedro também fala que ele sabia que o Senhor o avisou que ele deixaria esse tabernáculo. E ele passa a dar instruções aos irmãos. Então, assim, se a gente anda mais perto do Senhor, nós começamos a perceber que nós não somos desse mundo. Que não devemos estar agarrados com esse mundo. Devemos orar para que o Senhor nos liberte das cadeias da vaidade, do materialismo, né? Dessa busca desenfreada pelo prazer, pelo lazer, esse Deus chamado entretenimento. Hoje o povo de Deus está enfraquecido, em trevas, porque vive como se fosse desse mundo, e eles estão à vontade nesse mundo, mas nós não somos desse mundo.
Esse mundo vai passar. Esse mundo está sendo preparado para aquele dia da volta do Senhor e haverá juízo do Senhor sobre essa terra. Jesus não viveu para esse mundo. E ele ora dizendo que nós não somos desse mundo, falando sobre os seus discípulos. E ele pede ao Pai que pudesse os livrar do mal, do maligno. Quantas vezes o maligno ganha vantagem em nossa vida porque nós vivemos como se fôssemos desse mundo. Hoje, pelo incrível que pareça, está cada vez mais difícil encontrar pregadores falando da volta do Senhor. Estão tentando ajudar o povo a como viver bem nessa vida, a como ser satisfeito, a como ter realizações, prosperidade. E estão falando de autoajuda e tantas coisas. Mas isso é um espírito do engano. Nós devemos viver no espírito de arrebatamento. Aquela unção, aquela sensação de que nós estamos sendo puxados como o imã puxa, né, o ferro, os metais, para ele. O Senhor é o centro, que a nossa vida deve estar girando em gravitação, sendo atraído para os céus, para sermos arrebatados dessa terra. Então, Jesus sabia que já era hora de passar desse mundo para o Pai. Que Deus nos ajude a perceber que a cada momento que passa, a volta do Senhor está mais perto. Que nós não temos mais tempo. Que precisamos nos consagrar. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quantas oportunidades, quantas tribulações, quantos obstáculos e choques eles tiveram, Jesus permaneceu e perseverou e amou os seus discípulos. Você vai lendo os evangelhos, no plano natural, parece que Jesus escolheu as pessoas totalmente erradas. Nenhum deles era adequado. Graças a Deus, porque assim há esperança para nós. Porque nós somos totalmente fracos e inadequados. Não é, Cleber? É. E Jesus os amou. Isso mostra o grande amor do Senhor por nós, que Ele também ama a cada um de nós até o fim. E diz assim: e acabada a ceia, verso 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que ia sair, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Novamente, João está relatando isso. Então você vê em que esfera o Senhor vivia. Uma esfera celestial. Ele está indo, volta, e ele está discernindo que, além dos 12, existiam outros seres, e especialmente esse ser maligno que é o diabo. Em vários episódios, Jesus ressalta com clareza de que o diabo está ali. Eu fico imaginando como é isso, né? Que além de ver as pessoas, Jesus via os espíritos, anjos malignos e os benignos. E você percebe que o diabo está sempre procurando trabalhar nas pessoas. Você percebe isso? Olha aqui o diabo, no verso 2. Se você é um seguidor de Jesus, você não pode ignorar que nós estamos diante de uma batalha espiritual. Isso aqui é muito sério. As pessoas, muitas das vezes, estão fazendo coisas pela inspiração do diabo e elas não percebem que estão causando grandes danos ao casamento, à família, à igreja, à sociedade. E eu estou me referindo aos cristãos, porque o mundo está no maligno. Se você não vive uma vida de oração, se você não jejua,
se você não se separa, se você não lê a palavra com temor, quão vulnerável estará às artimanhas do inimigo. Poderá se tornar uma presa na mão desse predador. Poderá se tornar um fantoche na mão dele. Que o Senhor nos desperte para isso. E a Bíblia fala muito disso, que não devemos ignorar os ardis do inimigo, foi assim que Paulo falou. E Pedro ressalta desse adversário que anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar, quer dizer, alguém que se isole, alguém que se torna individualista, alguém que se torna carnal, que não viva uma vida com Deus. Ele pode se tornar uma presa vulnerável. Irmãos, se nós andarmos com Deus, perceberemos a movimentação dos demônios muitas das vezes. É como se o bafo do dragão estivesse próximo de nós. Sentimos o calor das suas narinas quando nós nos consagramos ao Senhor. Alguns falam que percebem cheiro, odor, peso, opressão. Você percebe algumas coisas dessa, que às vezes você sente uma sensação de morte, de opressão, de peso, de que parece que as coisas não vão dar certo, tudo vai acabar e não tem solução. Você sente assim que é o fim de tudo, um dia mau. Isso é obra do inimigo. Uma ânsia, uma treva, uma depressão, né? Uma insegurança, uma devastação. Aquilo te pega de surpresa, parece que ele aprontou o seu arco, mirou a flecha na sua alma e lançou um dardo inflamado, cheio de insegurança, de dúvidas, incertezas e às vezes até acusações e blasfêmias contra o Senhor. Às vezes ódio uns pelos outros, às vezes ódio do seu cônjuge, ódio dos seus filhos, desejo de suicídio, desejo de tirar a vida, desejo, se de alguém falou, Gesto, tem hora que me vem um desejo de virar mendigo, um andarilho. Não. E o que é isso, irmão? E você vê que Jesus está vivendo nesse ambiente. Charles Swindoll, um escritor respeitado, diz que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele pouse na sua cabeça e faça ninho e coloque os seus ovos. Muitas vezes, de súbito, um pensamento ruim brota na sua cabeça. Às vezes temos até vergonha de alguns pensamentos que vêm às nossas cabeças. Muitas das vezes é a nossa carne que ela é má, mas muitas das vezes é o próprio inimigo semeando sementes malignas para frutificar e dar frutos, fruto de desordem e destruição. E nós precisamos aprender a discernir isso e rejeitar em nome de Jesus Cristo e ter o capacete da salvação bem assentado na nossa cabeça. Não aceitar o desânimo. Diz que acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traz aqui o diabo, se levantando para destruir a vida e o ministério do Senhor. Muitas vezes ele tentou o Senhor desde o começo e Jesus soube como lidar. É estranho que muitos irmãos ignoram essa batalha. Há pregadores que não mencionam essa batalha. Alguns têm até medo de falar o nome do adversário. Se você ignora que está numa batalha, provavelmente você já foi vencido por ela. Se você ignora o seu inimigo, talvez você se tornou um soldado dele. A maior estratégia de um bom general é vencer os seus adversários usando os seus próprios adversários para se autodestruir. Um bom pastor guardará o seu rebanho do lobo. Um bom atalaia avisará das muralhas de Jerusalém que o inimigo está vindo, ele não vai dormir. Irmãos, são tempos de hostilidade. Paulo diz que os últimos tempos seriam tempos
trabalhosos, tempos difíceis. Nós estamos nesse tempo. E nós não podemos ignorar esse tempo. Isso deve levar-nos a um temor maior e uma busca maior do Senhor. Olhando esse episódio por um outro lado, que é Lucas capítulo 22, vai nos dizer o relato de Lucas, que nos diz assim, verso 1: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Parece que eles estavam possessos. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele era um dos 12 discípulos. E Satanás em Judas. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como o entregaria, os quais se alegraram e convieram e lhe dar dinheiro. Você percebe que quando Judas ficou possesso, ele não caiu espumando no chão, gritando, se contorcendo. O que ele fez? Ele vendeu Jesus. Ele foi atrás do dinheiro. Irmãos, quantos cristãos em busca do dinheiro, do materialismo, da prosperidade, de melhorar a sua vida, ele está vendendo a sua alma ao inferno, porque ele abandona o Senhor, ele ama o mundo. E isso aqui é muito sério. É claro que Judas é o filho da perdição, mas nós devemos considerar que Jesus chama ele de amigo. Jesus investiu na vida de Judas. E Judas, ele foi conivente. Ele cultivou essa semeadura de traição no coração dele desde o começo. Nosso coração é como uma terra fértil. E você precisa decidir quem será o semeador da sua vida. Quais sementes você vai permitir ser semeada no seu coração e na sua alma? De cooperar com Deus ou ser leviano com o Senhor e abraçar o espírito desse mundo? Mas você percebe, por um lado, a sociedade religiosa, que era o povo de Deus no contexto da lei, está respirando ameaça e morte, procurando como matar o rei de Israel. Que cegueira! Porque eles esperavam o Messias, mas eles não viram que Jesus era o Messias porque eles estavam cegos. Então eles estão debaixo de uma hostilidade terrível espiritual. E agora Judas, ele se torna possuído e ele vai até a liderança dos judeus e negocia trair Jesus. E o verso 6 diz: e ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então agora está maquinando, um meio, uma estratégia de como entregar Jesus. Essa é realmente uma passagem terrível. E Jesus sofre. Quando chega no momento da ceia, do verso 14 em diante, Jesus fala que desejou muito, no verso 15, comer a ceia com ele, essa Páscoa, antes que padeça, e ele diz que não comeria mais até que ela se cumprisse no reino de Deus. Então ele está partindo a ceia com eles, e de repente ele, verso 21 vai dizer assim:
Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começar a perguntar entre si, qual deles seria o que haveria de fazer isso? Trair Jesus. E você imagina que no meio desse contexto de traição, Jesus falando sobre isso, houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Como que é isso, irmãos? Você pode imaginar a hostilidade do inimigo, a fúria do inimigo, e que, pelo menos na minha liberdade de pensar, não de asseverar que seja assim, parece que também foi um sopro do inimigo, de querer semear no coração dos discípulos essa ambição por liderança, essa ambição por quem seria o melhor e o maior. Irmãos, não nos enganemos. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais humilde será. E quanto mais você tiver apenas conhecimento intelectual, teológico, mas não tiver quebrantamento e piedade no coração, mais orgulhoso. A ambição por liderança não representa espiritualidade. Ela representa cegueira e orgulho. Quantos estão lutando para saber quem serão os maiores entre seus irmãos? E Jesus dá uma lição maravilhosa, porque depois nós vamos voltar para João, quando ele mostra aquela lição da bacia de lavar os pés dos discípulos, mostrando que o maior é aquele que serve. O maior não na questão da hierarquia, não na questão do posto, do título. O maior numa realidade, de fato, de ser semelhante a Jesus, que sendo o Senhor se tornou escravo de todos. Esse amor de servir. Passando mais adiante, quando nós chegamos no versículo 31, disse assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Está percebendo o inimigo aqui, irmão? Sempre. Como que falando, eles não vão dar fruto, não vão dar fruto. Isso aí é só casca, esse grão não tem carne. Deixa eu peneirar. Se botar na peneira e sacudir ele no vento, só tem palha. E de fato era assim. Só que Deus tinha um propósito e intercedeu por Pedro. Pedro não percebe essa batalha. Os discípulos não percebem essa batalha. Muitas das vezes nós não percebemos essa batalha. Mas Jesus está dizendo que havia, e ele intercedia pelos discípulos. Irmãos, quanto nós precisamos interceder. Sabe? Que Deus nos livre de gastar tempo diante da televisão ou diante de coisas fúteis que roubam o nosso tempo de estarmos de joelhos e rosto no pó, orando e intercedendo. E parece que uma das maneiras que o inimigo trabalhou para cirandar com Pedro foi fortalecer a sua vontade própria, a sua autoconfiança, a sua obsessão. Todos podem te abandonar, contigo eu vou até o fim. Pedro, não, eu vou até a morte contigo, quer dizer, um orgulho. O Senhor falou, se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, nega a si mesmo, não confie em você, você não tem nada de bom. É uma fábrica de pecado, de rebeldia, de desobediência, digno do castigo eterno. Éramos alvos da ira de Deus. Por que o orgulho? Mas Pedro ainda assim achava que ele era bom. O inimigo estava fortalecendo. Irmãos, nós não conhecemos o inimigo. Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. Ele sabe o calcanhar de Aquiles.
que cada um de nós temos. Quando os reis deveriam sair para a guerra, Davi foi seduzido a ficar e não foi para a guerra. Ele subiu ao terraço. E o que ele viu ali? Ele viu a mulher de Uzá tomando banho. De Urias, tomando banho. Betsaida, né? Betsaida. E ele cedeu à tentação. Está vendo? Isso é um exemplo. Sansão também, infelizmente, foi derrotado nos braços de Dalila. Quantos não perceberam a malignidade do inimigo por detrás de situações, mas aquilo era como algo que ele estava cozinhando ali até chegar ao ponto de a sua vítima ser consumida. E aqui você está vendo Simão. Você está aí todo vaidoso, mas o inimigo pediu para se andar com vocês, com todos eles, mas ele intercedeu especialmente por aquele que se achava mais espiritual. O orgulho é o trampolim para o abismo. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. E ele diz, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Sabe por que nós cuidamos tão pouco dos irmãos? Sabe por que nós não confirmamos os irmãos? Não encorajamos? Porque nós não nos convertemos. Nós ainda estamos voltados para nós, né? A nossa vida está centrada em nós. Mas a partir do momento que o fogo do amor, do Espírito começar a consumir a palha do nosso coração e purificar o nosso coração, o zelo da casa do Senhor vai nos consumindo, como consumiu o Senhor, e você percebe esse calor de zelo, de inclinação do Senhor, querendo atrair o seu povo para si, querendo alertar o seu povo do dia que vem, e a gente passa a cuidar uns dos outros, a nos preocupar uns com os outros. Muitos irmãos não têm tempo para a causa do Senhor, mas eles têm tempo para todas as coisas. O que isso significa? Falta conversão. Nós precisamos nos considerar que é provável que muitos que estão lendo a Bíblia, pregando, cantando, nunca nasceram de novo, nunca se converteram. E alguns que se converteram estão apostatados, porque eles colocam muitas coisas em primeiro lugar do que o que Jesus falou, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas não têm mais tempo para o Senhor. É um tempo, como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Deus tenha misericórdia, não nos permita sermos escravos desse tempo consumista, galopante, sem freio, uma vida, uma corrida louca para o Egito, como cavalos sem freios. João capítulo 13, voltando ao texto, a gente só saiu para ver o contexto narrado por Lucas. Então, seguindo o texto, nos diz, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Parece simples, mas precisamos gastar tempo. Jesus falou para João e Pedro ir encontrar um jovem andando com um cântaro sobre os seus ombros, seguir a ele quando ele entrasse na casa, perguntar onde era o ambiente, mobiliado a ceia. E a Bíblia usa esse termo, que era um lugar mobiliado. Jesus não queria um lugar sujo de qualquer maneira. Ele queria um lugar arrumado e mobiliado. Nós que servimos o Senhor com as nossas casas, ou se teremos lugares, devemos aprender a fazer o melhor para o Senhor. Olha se está faltando uma mesinha,
Olha se falta, se precisa um lugar para colocar a Bíblia. Veja essas cadeiras estão limpas. Olha o chão. Faça de tudo para o ambiente ser um ambiente propício para o Senhor ser bem recebido. Ele diz um ambiente mobiliado. Às vezes mobiliamos a nossa casa, mas será que temos preparado aquele ambiente para o dia da reunião, da comunhão, do partir do pão, onde nós estaremos? Às vezes é a nossa casa, às vezes é um local de reunião, mas eles aqui tiveram um local. E é muito interessante que Jesus mandou preparar tudo. Mas quando ia se ter a Páscoa, e quando na cultura dos hebreus eles recebiam as pessoas para comer junto, como parentes e pessoas de honra, havia os escravos. E os escravos, eles se assentavam nas partes mais baixas, eles que se cingiam com a toalha, eles que pegavam a bacia e eles que iriam lavar os pés dos convidados. Jesus mandou preparar tudo, mas ele não mandou vir um escravo. Essa posição mais inferior. Por quê? Entendeu? Porque ele se colocou nessa posição mais baixa de um escravo. Você imagina, o diabo entrou no coração de Judas. Jesus está vendo. Jesus podia se defender. Jesus podia destruir o inimigo. Jesus podia assumir uma posição de autoridade. No lugar disso, como ele falou em outra vez, eis que é vindo o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, ele não tinha orgulho. Ele não se defendia. Ele não se justificava. Ele assumiu a posição de um escravo. Ô irmãos, se quisermos matar a serpente, tem que deixar de dar pó para ela. E o que é o pó, senão a carne? Senão o homem agir por si próprio. Quantas vezes o homem se defende, se justifica, se promove, luta? Nós temos crises porque queremos provar para os outros que você está errado e ela que está... Quer dizer, você está certo e ela está errada. Quantas vezes, irmãos, nós alimentamos a serpente, tanto que em Gênesis é uma serpente, no Apocalipse ela é o dragão, a antiga serpente. De tanto alimento que deram, e o alimento é o homem vivendo sem depender da graça de Deus, viver por si mesmo. Jesus assumiu uma posição de escravo. O que somos nós? Será que nós já entendemos que o Senhor nos chamou para sermos escravos dele? Ainda que na nossa Bíblia apareça a palavra servo, mas no grego, doulos. O escravo não pode discutir com seu senhor. O escravo é aquele que vive para o seu senhor. Ele tem sua orelha furada. Oh, irmãos, muitos cristãos alegam a sua liberdade, os seus direitos. Ainda usa o termo, eu não estou sentindo, se eu sentir eu faço. Que engano. Quando Jesus foi atacado, assaltado no deserto pelo diabo, usando a Escritura, ele não reagiu dizendo, eu vou orar, depois eu volto. Se eu sentir, eu transformo essas pedras em pães. Vou ver o que Deus fala comigo. Não, ele já sabia a direção de Deus. O que ele fez? Ele usou as Escrituras e não os sentimentos. O que diz as Escrituras? Cuidado com isso. Com as sensações, com as emoções. São traiçoeiras, são dignas de confiança. Então, irmãos, Jesus, ele assumiu essa posição de escravo. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes de, vamos dizer, de normalidade de alguém que estava à mesa e, tomando uma toalha, cingiu-se como um escravo. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Mas você lembra que em Lucas eles estavam discutindo quem seria o maior. E o que Jesus mostrou? Que isso aqui é uma lição. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor,
Tu lavas-me os pés a mim? Por que Pedro está escandalizado? Porque ele está vendo que essa era uma posição de um escravo. Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Pode ter certeza, irmãos. O caminho do discipulado é sempre assim. Você não sabe agora. Por que está nesse lugar? Por que com essas coisas? Por que essa enfermidade? Você não sabe. Ué, e como é que nós vamos prosseguir? Confiando na soberania de Deus, desconfiando dos seus sentimentos, não permitir o ambiente te governar, não permitir a circunstância te governar. Por mais que haja uma tempestade terrível, ao ponto que o dia parece noite, porque as nuvens estão escuras, o sol está radiante governando no seu lugar. Ele nunca se moveu, e assim é o Senhor no seu trono. Você não vai entender agora. Depois você vai entender. Irmãos, devemos amar o Senhor e servir o Senhor, mesmo sem entender tudo. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Interessante que Pedro é alguém que tinha sempre uma opinião muito forte, né? Nunca. Em outras palavras, você não sabe o que você está fazendo. Irmãos, quando nós somos novos, nós sempre temos muitas opiniões. Sempre temos certeza. Estamos cheios de convicção, queremos ensinar as pessoas ao nosso redor, persuadi-las de que elas estão erradas. E às vezes queremos fazer isso com o próprio Senhor, como Pedro sempre está fazendo isso. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Uau! Que sentença. O Senhor está sempre corrigindo Pedro, né? Por um lado, essa água fala do serviço, esse ato, né, de humildade, mas é também a participação na humildade de Jesus. Se você não está disposto a ser um escravo dos seus irmãos, você está tomando a semelhança de uma serpente do querubim que caiu, e não de um cordeiro, que como ovelha muda vai ao matador. Com quem você quer ser parecido? É isso que Jesus está falando para ele. A água representa a palavra, a vida. Nesse gesto de humildade, você não pode ser um líder se você tem sempre uma espada ensanguentada nas mãos e não uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos seus irmãos. Quantos irmãos estão matando os outros pelo conhecimento? Usa essa espada contra o inimigo, mas não para ferir os seus irmãos. Não temos bacia com água nas mãos nesses dias, porque muitos só têm flechas e espadas, estão cheios de conhecimento, com orgulho, ferindo uns aos outros. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, lava logo tudo. Pedro era de um extremo ao outro, né? Só falou só o pé. Eu falei, não, só não. Você nunca vai lavar. Não, agora você lava mão, cabeça, tudo. Mas eu gosto que pelo menos, enquanto Judas era um enigma, Pedro não tinha segredo. Enquanto o coração de Judas era um labirinto, o coração de Pedro era como um jardim que não tem cerca, né? Você entra, sai. Era uma vida escancarada, né? E ele tinha boa intenção. E mesmo errando, mas ele errava querendo fazer as coisas corretas. Uma vez falei para vocês que quando eu comecei a ler a Bíblia, parecia que eu tinha muita convicção de que o traidor seria Pedro. E provavelmente o melhor discípulo entre eles era Judas. Eu nunca vi Judas dando trabalho, nunca reclamou, nunca falava nada. Pedro estava sempre arrumando problema. E esse é um caso sério. As pessoas silenciosas, que nunca se revelam, nunca... Às vezes falam assim, irmãos, vamos orar. Alguém, você precisa de oração? Não precisa de oração por nada, não.
é santo. Está sempre no terceiro céu, assim, entre aspas, né? É preocupante, porque quanto mais você anda com Deus, mais miserável você se sente. E a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, o que nós temos? Comunhão uns com os outros. Nos purifica. Então, a comunhão, o pedido de socorro, o pedido de ajuda, a busca pelo pastoreio, a busca pela cobertura da comunhão, isso são atitudes de pessoas que estão começando a compreender a sua fragilidade, porque estão vendo as e sabe que sem a comunhão com Deus e a proteção no corpo de Cristo nos guardando, nós vamos afundar no engano da nossa vaidade. E Pedro era assim. E Jesus gostava de Pedro, porque ele era esse homem, essa tempestade ambulante, mas era alguém que se revelava porque ele queria acertar. Não tenha medo de errar, irmãos. Não tenha medo de falar. Nós precisamos ser como aqueles alunos que perguntam na sala de aula quando tem dúvida, do que o outro que está balançando a cabeça, não entendeu nada, e no final do ano ele é reprovado, né? Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Então Jesus está mostrando que eles estavam limpos pela palavra, mas enquanto estiver transitando nesse mundo, os nossos pés vão se sujar. E hoje é assim também. Quando nós nos reunimos para compartilhar a palavra, o Senhor está lavando os nossos pés. Quando nós ministramos a palavra uns aos outros. Quando você visita os seus irmãos e vai orar, às vezes você vai encontrar um irmão desencorajado, cansado, afligido, luta, tribulação. O mundo suja a nossa vida, especialmente os nossos pés. Essa é a hora de ministrar a palavra, exortar uns aos outros, orar uns pelos outros. O que você está fazendo? Você está lavando os pés dos seus irmãos. Cuidando uns dos outros. Por isso que precisamos estar juntos. Não só em reuniões, mas visitando, andando junto, comendo junto, compartilhando junto, trabalhando junto. Criando circunstância para a gente estar juntos, para nossos pés serem lavados, para que a sujeira não crie crosta ao ponto de impedir a gente calçar os pés com os sapatos da preparação do Evangelho. Muitos deixaram de pregar o Evangelho, porque seus pés estão sujos com a contaminação desse mundo. Então eles estão precisando ser evangelizados. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Em outras palavras, a palavra não fez uma obra profunda no coração, na alma de Judas. Ele expulsou demônio, ele pregou, ele ungiu pessoas com óleo, que eles foram enviados. Judas fez tudo isso. Mas a palavra estava no exterior de Judas, na cabeça de Judas. Mas não transformou a sua vida. E então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Naquela época, fazia parte, de fato, da cultura deles lavar os pés. Mas era um escravo que lavava. Ele agora está falando, assuma a posição de um escravo. E para nós que não temos essa cultura no Ocidente de lavar os pés, essa é uma lição de humildade. De que nós devemos nos envolver em servir os nossos irmãos. Quando você vê alguém sujo, não é para você falar para os outros que ele está sujo. Não é para você expor a vida dos seus irmãos. Nem a esposa do marido, nem o marido da esposa, e nem os pais dos seus filhos, e nem os filhos dos seus pais. Muitas vezes, seremos como aquele lençol
branco que quando você olha tem uma manchinha preta ali. Aquilo chama atenção. Essa é a hora de você pegar ali e limpar aquela mancha. O Senhor está dizendo que nós devemos cuidar uns dos outros, lavar os pés uns dos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, chorar com os que choram. Hoje, infelizmente, as pessoas expõem no ventilador as impurezas dos outros, né? Lembra o passado. Sabe aquelas coisas que a gente fazia, ou o outro fazia, quando estava nas trevas, aqueles pecados terríveis? Às vezes você estava ali numa confusão entre homens e demônios. Você agora é salvo, perdoado, purificado. Quantas vezes as pessoas lembram o que você fazia? Quando o casal discute, você lembra o outro, o que ele fazia. Você sempre foi assim, porque você fazia assim. É como se você estivesse invocando aqueles demônios que o Senhor expulsou para voltar de novo para dentro da sua casa e para a vida do seu cônjuge. Não é para você exaltar a fraqueza, o problema, o pecado. Não é para você trazer à memória aquilo que alimenta a ofensa. Jeremias falou: eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. No livro de Hebreus, o Senhor ressalta dos seus: não me lembrarei mais. Ué, mas quem que lembra então? Está lá em Apocalipse 12. O acusador dos nossos irmãos. Até quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Pedro achava que era o máximo. Falou, não 7, mas 70 vezes 7. Se andarmos juntos, nós vamos ter problemas. Porque nós somos o problema. Mas a igreja é um ambiente de transformação. Não devemos ser atores alimentando um impostor. Né? Nós devemos ser o que somos. E quando erramos, devemos pedir perdão, assumir nossa culpa, nosso erro, nossa rapidez, a nossa lerdeza. Quantas vezes o veneno está escorrendo da nossa boca, né? Irmão, mas a igreja é um lugar de transformação. Agora, se todos nós aparentemente somos santos, significa que nós vivemos numa caverna de ilusões. Não pode acender a luz. Tem que viver no escuro, porque se acender a luz vai aparecer a podridão dos nossos pecados e fraquezas e os insetos e bichos que nós alimentamos. Então, irmãos, a igreja é um ambiente de transformação. Aquele que confessa suas iniquidades e deixa os seus pecados, ele alcançará a misericórdia. Mas aquele que as encobre nunca prosperará, disse Provérbios, né? Então, isso aqui que Jesus está ensinando. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque haverão fraquezas. Mas depois que consertou e lavou, esquece. Porque o Jesus fez assim. Nós somos amigos, nós somos parceiros, somos irmãos. Hoje você encontra irmãos que estão contando histórias de fraqueza. Ele não conta a história das virtudes dos outros. Poxa, aquele irmão mudou daquela cidade, foi para aquela outra, pregou o evangelho, viveu ali na pobreza e tal, teve um filho, tá? Serviu os irmãos. Não, mas se ele tropeçou muitas, pronto. É aquilo ali que as pessoas vão contar. Que coisa, né? Mencionei nesses dias, né? Parece que a igreja é o único exército que abandona um soldado ferido num campo de batalha. É fácil você estar numa sala de ar-condicionado, cheio de computador, como um general coordenando lá as guerras e dando, né, as mentorias lá pelos seus equipamentos de alta tecnologia. Mas o soldado lá no meio do chumbo grosso lá, com fome, com sede, com inimigo, com bala, com tudo, aquele cheiro de enxofre. Aí ele é ferido. O que você faz? Falei que ele não ia dar nada? Olha lá, é fraco. Larga para trás. Irmão, a igreja não pode ser assim. Porque nem os terroristas estão fazendo assim. E os exércitos militares, né, eles não fazem assim, eles não abandonam os seus soldados, seus parceiros para trás. Por que a igreja faz assim? Porque nós não temos uma bacia e uma toalha. Nós somos algozes, somos os torturadores, somos os juízes. Achamos que
na igreja tem dom de detetive, dom de juiz, dom de polícia, dom de investigador. Não tem, irmão, isso é dom. Dom vem de Adão, não vem de dom, que é dom de Deus por meio de Cristo Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Está vendo? Vocês sabem essas coisas? Muito bem. Mas vocês vão ser felizes se as praticarem. Ah, irmão, se a gente praticasse 10%, 5% do que nós sabemos. Quantas coisas nós sabemos, não praticamos. Mas quando nos convertermos e assumir a posição de um escravo, de um servo, nós vamos obedecer ao Senhor. E vamos pedir a graça para obedecer ao Senhor. Né? Não falo de todos vós, eu bem sei os que têm escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Preste atenção, Jesus sabia durante todo o tempo que havia um traidor e ele não pediu para ele se afastar. Na verdade, quando ele está orando, ele fala: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum deles se apartou ou se perdeu. E ele vai dizer agora, com exceção do filho da perdição. Mas ele manteve Judas ali desde o começo. Então, preste atenção nisso. Se você seguir o Senhor, talvez haverá um Judas na sua vida. Talvez haverá pessoas que vão te ofender, te magoar e te trair. Não, isso vai acontecer sempre. Mas um traidor, ele é um pérfido. Pérfido é aquele que trai você pelas costas. O seu inimigo não trai você pelas costas. O seu inimigo traz você de frente. Você sabe que ele é o seu adversário. Só um amigo trai. Só um simpatizante. Só um parceiro. Só alguém que está próximo. Só alguém que você acredita. Por mais que isso aconteça, não reclame. Porque foi a traição de Judas que conduziu Jesus à cruz. E é através dessas coisas de menosprezo, de abandono, de traição, de calúnia, que leva-nos também à cruz de Cristo. Então o cristão não tem que amaldiçoar esse dia mal. Ele tem que olhar a soberania do Senhor, como fez José, que os seus irmãos o traíram e ele não se vingou, porque ele sabia que foi a boa mão do Senhor que o levou à sua cruz, que representa aquele poço ali de despojamento, até o trono, quando ele foi honrado. Então, na nossa carreira, nós sofreremos decepções. Se você está procurando ser feliz, a igreja não é um lugar para você. A igreja é um lugar para a glória de Deus. Eu não estou justificando as fraquezas, os erros, o abuso de autoridade dos seus líderes, etc. Mas eu estou querendo dizer que Deus permitirá muitas situações negativas, porque a sua obra não é nos poupar, mas sim nos transformar. Claro que devemos fugir de pessoas más e devemos ser amigos daqueles que temem ao Senhor. Mas pode ser que no meio do caminho nós também tenhamos dias difíceis. Foi Absalão que expulsou o seu próprio pai. E foi um rei que perseguiu Davi. Um filho e um rei. E tudo isso conduziu Davi a ser mais parecido com o Senhor. Nós não sabemos, irmãos. Na família nós temos muitos problemas, muitas das vezes. Deus nos dê sabedoria para não alimentar as serpentes achando que são ovelhas. Mas se o Senhor permitir algumas coisas, que isso nos conduza à dependência do Senhor. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Que Deus nos ajude. Essa é uma passagem que fala das entranhas do nosso Senhor, como Ele lidou com todo esse contexto negativo. Irmãos, nós passamos uma luta muito pequenininha e a gente reclama tanto. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos humilhar. E abençoar as pessoas que Deus nos deu, que colocou junto conosco, pessoas queridas e que são instrumentos também para o nosso quebrantamento. Nossos filhos, os cônjuges, os funcionários, os patrões, os amigos, né? Nós devemos dar graças a Deus e estar sempre em oração. Algumas vezes o Senhor vai te orientar a deixar um ambiente com algumas pessoas. Outras vezes Ele vai falar: abraça. Ore pelos teus inimigos. Abençoa aqueles que te perseguem, que te amaldiçoam. Fazendo isso, você vai ajuntar brasas vivas sobre a sua cabeça. Né? Então, o Evangelho do Reino é totalmente diferente do que o falso Evangelho nos prega. As armas dessa guerra, especialmente, são o amor, a oração, o jejum, o perdão, a intercessão. Ninguém suporta o amor. O amor vence. A misericórdia triunfa sobre os juízos. Que Deus nos dê essa graça de sermos mais parecidos com Jesus. E lembre-se, terminando aqui, tenha uma boa bacia. Faça coleções de bacia. Não ajunta tranqueiras, coisas do passado, do seu parceiro, da sua esposa. Não, larga isso. Certa vez, deu um frio terrível no Paraná, especialmente na região metropolitana de Curitiba, e estavam morrendo mendigos na rua. E um mendigo foi pedir guarida numa casa, o dono da casa falou: não, eu deixo você entrar. Tem um lugar aqui que dá para você dormir. Era um quartinho do lado de fora, quentinho, mas eu vou pedir para você deixar esse saco que você carrega com você do lado de fora. O dia inteiro, lixo. Eu falei assim: sem o meu saco eu não entro. Eu falei: mas você pode deixar ele ali no lugar que ninguém vai mexer? Não. E ele não entrou. Ele preferiu dormir ao relém, no limbo, com frio, do que ser aquecido pelo calor do amor desse hóspede sem o saco dele. Ele morreu, amanheceu morto no outro dia. Às vezes nós fazemos assim. A gente traz um saco pesado nas nossas costas que o inimigo tem lançado lixo, e nós nos tornamos colecionadores de coisas que geram peso, e o livro de Hebreus diz que é para a gente deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisa que não é pecado, mas são embaraço. A gente guarda coisa, né? Segura coisa, defende coisa física. Às vezes tem gente com lençol amarelado que ganhou não sei de quem da avó, umas panelas, coisa que não usa. Tem gente precisando. E às vezes nós guardamos costumes, guardamos lembranças, guardamos coisas na alma, e isso vira um fardo para nós. Colecione bacias. Tenha várias toalhas, para você ter sempre água abundante para lavar os pés dos seus irmãos. E isso vai fazer de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.